Sem apresentação. Pode iniciar com uma apresentação, né? E aí depois retomar a fala. Ok. Então, eu peço que vocês intervenham sempre que precisarem, porque quando eu começo, eu vou... Tá bom. A gente agradece, a gente já comecei a gravar. Okay. Hoje é dia 8 de julho, porque eu já começo a perder dos dias, né? Hoje é dia 8 de julho de 2020. A gente está no 19º episódio da série Amazônia em Quarentena, que é vinculado ao Núcleo de História Pública da Amazônia, do Departamento de História da Universidade Federal de Rondônia, aqui de Porto Velho. Tem também como vice-coordenadora a professora Kátia Sanfelice, que também é historiadora e está no Departamento de Ciências da Educação de Ariquemes. Hoje a nossa convidada é a professora Giane Lúcia Gadelha Freitas, do Departamento de Enfermagem, também da Universidade Federal de Rondônia. Eu já deixo aqui, mais uma vez, registrado o meu agradecimento por participar, né, a felicidade, né, de que a gente está nesse circuito de Rondônia, tendo a oportunidade de falar com uma profissional da área de saúde, é o primeiro registro, a gente precisa também ouvir, né, e ajuda muito a gente. Então, professora, muito obrigada, tá? Eu vou abrir agora, fechar o meu microfone e abrir para que a senhora se apresente, fale do seu trabalho. E muito obrigada por ter topado, pela paciência também dos contratempos da internet, né? Ok. Bem, boa tarde a todos e a todas. Como a professora Daniela Paiva colocou, eu sou a Jeane, professora do Departamento de Enfermagem, cearense, migrei para Rondônia há 35 anos, portanto, já me sinto parte dessa terra. Quero parabenizar o projeto de extensão de vocês, já sei fantástica essa ideia, até já discuti com o meu departamento essas possibilidades, né, e assim, para não perder esses registros, afinal de contas, isso tudo está se tornando parte da nossa história, da história de Rondônia, enfim, da forma como todo o nosso país. Recebi o convite com muita alegria, afinal de contas, é sempre muito bom compartilhar, eu costumo dizer, acho que o trabalho colaborativo, né, a gente usa muito esse termo na área de saúde, cada vez mais os desafios são nesse sentido, de construir-se um trabalho colaborativo em que cada profissão possam dar sua contribuição. Fui convidada para falar sobre a questão, né, dessa conversa nossa, sobre a questão da experiência aqui, em particular, de Porto Velho, que é a capital do estado de Rondônia, sobre a questão do distanciamento social. Mas pedi permissão à professora Daniela e à Kátia que eu fizesse uma breve apresentação, né, até porque na área de saúde a gente entende que é muito importante a gente discutir alguns conceitos que estão vinculados à questão da consciência, ou não, né, da sensibilização do comportamento que as pessoas têm que adotar em relação a essa medida restritiva. Então, eu peço licença a vocês, só um minutinho, vou colocar a apresentação para que eu possa melhor apresentar, tá bom? Tudo bem? Já voltei, gente. Apareceu para vocês? Só não está aqui para mim, mas só um pouquinho, tá? Bem, está aparecendo para vocês, né?
Está aparecendo para você, gente? Só me Tá. avisa. Sim, Tá, sim, sim. tá aparecendo. Tá ok. Bem, como como coloquei inicialmente, por que o distanciamento social, né? E aí a gente precisa resgatar alguns conceitos, como eu falei inicialmente, em relação a isso. Uma coisa bem particular que o Covid-19, como todos os outros micro-organismos, né, patógenos que ataca, né, o homem, é a questão da taxa de reprodutividade. O que é isso? Resumindo, é a capacidade da velocidade, né, dele transmitir de uma pessoa para outra, né? A gente sabe que já se ouviu muito falar sobre isso, mas é um ponto crucial para o entendimento da importância do distanciamento. Então, vocês podem ver que aqui nessa figurinha vermelha do lado esquerdo, a gente pode ver que sem distanciamento social, uma pessoa infecta quase 3 pessoas em 5 dias, e depois de 30 dias ela infecta quase 406 pessoas em média. Isso é muito importante para a compreensão, porque o distanciamento. E segundo, porque somos suscetíveis à infecção. Ninguém, em nenhum momento, nenhuma pessoa que está no mundo, tinha contato antes com esse vírus. É um vírus novo, é um vírus que está em mutação, portanto, é uma capacidade extraordinária, uma singularidade de qualquer vírus, é ele ter essa capacidade de mutação, porque a cada pessoa que ele infecta, ele, por conta de uma proteína específica que ele tem, ele consegue se modificar totalmente. E, infelizmente, não possuímos vacinas, temos várias vacinas aí como promessa, mas, enfim, creio que pelo o tempo que se produz uma vacina e que ela seja eficaz e confiável, leve média 10 anos, mas em questão da Covid existe um esforço mundial para que, pelo menos, em torno de 1 ano e meio, 2 anos, a gente tenha vacinas, enfim, promissoras. Não temos medicamentos para cura, na verdade, temos vários experimentos com algumas medicações que, ainda que não tenha evidências científicas, mas está sendo comprovado que pode melhorar alguns sintomas e reduzir a mortalidade. Não temos testado idealmente, como tem feito vários outros países em desenvolvimento, portanto, isso é uma coisa muito grave, porque passa a impressão de que tem menos gente contaminada, portanto, tem menos gente morta. Não é bem isso, né? E, por fim, não temos leite suficiente, que, inclusive, mais na frente eu vou falar por que Porto Velho, capital de Rondônia, está com uma alta letalidade, né? Em função desta questão. Mas só para lembrar que, assim, o vírus, apesar de ser que está causando essa pandemia e está causando também uma questão, digamos, de medo, de pânico geral, o novo coronavírus, ele tem uma letalidade de 3,4% em relação, por exemplo, a outras doenças como a ebola, a gripe aviária ou a mesma tuberculose. O que quer dizer isso? A letalidade é o percentual de doentes infectados que vão morrer pela doença. Então, quando a gente olha nesse gráfico, vê claramente que, embora ele seja letal, ele não é tão, comparando com outras doenças, ele não mata tanto quanto, por exemplo, tuberculose, se ela não for tratada. A questão é a velocidade em que a transmissão desse vírus acontece, não é? E aí a gente vem para a história da curva, né? Porque um dos objetivos do distanciamento é principalmente retardar o pico da epidemia, e pensando nisso para dar fôlego para que o sistema de saúde absorva, né, a quantidade de pessoas que estão se contaminando, que estão precisando de internação e, por sua vez, estão precisando de leite de UTI. Sabe-se que de 100 pessoas, né, pelo menos 15 delas vão precisar de internação, e é isso que preocupa em retardar o pico da epidemia e a partir da redução da curva. Em Porto Velho, hoje, esses resultados são de ontem até às 19 horas, né? Porto Velho tem quase 15 mil casos confirmados, 406 mortes, né? O primeiro caso de Covid em Porto Velho foi em 18 de março,
e, portanto, a gente está com esses números aí, certo? Desde o dia em que foi identificado o primeiro paciente, né, a primeira pessoa com Covid, que foi uma pessoa que fez parte da comitiva previdencial do presidente do Brasil, em março, até hoje, o município de Porto Velho adotou várias estratégias, além dos decretos, né, de situação de epidemia em saúde pública, várias ações de controle, como a instalação dos testes rápidos, quando os testes chegaram em torno de abril, instalação de salas de situação de saúde, o que permite que a população como um todo acompanhe em tempo real esses números, né? E também outras providências, como ultimamente, final de junho, melhorando cada vez mais e ampliando o número de testes rápidos em todo o município. Esse gráfico ele é bem interessante, só mostrando aqui nessa parte que está destacada em vermelho, a questão da mortalidade. Porto Velho hoje configura como uma mortalidade de 77%, né, sobre 100 mil habitantes. O que quer dizer isso? É o número de pessoas que estão morrendo na época em que é coletado isso. Obviamente que esse resultado aqui é cumulativo, mas a gente vê que Porto Velho está com uma taxa de mortalidade maior do que o Brasil, quase 3 vezes mais, maior do que a região norte, que está com 54,3%, e maior como o próprio estado, que está com 30%. Isso se deve, dos motivos, se deve exatamente pela questão da oferta de leitos de UTI, porque a gente sabe que a capital está concentrando os leitos, inclusive dos pacientes que são transferidos dos 52 municípios de Rondônia, e, portanto, essa taxa se eleva em razão disso. É interessante observar a população, né? Quem é que está se infectando? E aí, nesse perfil, aparece predominantemente pessoas adultas, né? Adultos jovens, né? Entre 20 a 29 anos, mas pegando até uma faixa de 50 anos. E isso é a maioria das pessoas que estão se infectando, entre homens e mulheres. Mas chama atenção a questão do número de mulheres, que está bem acima dos homens, né? A gente tem quase 55% das pessoas contaminadas com Covid que são mulheres. Pode parecer que isso é muito contraditório, já que o homem é que sai mais, né, que é o provedor da casa, o homem que está mais em ocupações que exigem ele ficar mais tempo até exposto com outras pessoas, mas quando a gente puxa esses dados, especificamente para profissionais de saúde, que realmente são os profissionais que mais se expõem, que estão na linha de frente, né, eles absorvem maior quantidade de carga viral, e isso faz toda a diferença para a gente mostrar que, na categoria dos profissionais de saúde, a categoria da enfermagem, principalmente os técnicos de enfermagem, são os que mais estão se contaminando, são os mais que estão morrendo. Em Porto Velho, nós temos basicamente técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos com Covid. E aí chama atenção principalmente para a categoria feminina, porque a enfermagem ela é predominantemente formada por mulheres. Historicamente, ela tem a origem, toda a questão da construção da enfermagem e da categoria realmente de profissionais do sexo feminino. A questão do isolamento social é interessante, nós temos hoje uma ferramenta chamada iloco.com.br, que é um aplicativo em que as pessoas, né, sem se identificar, postam se estão ou não com Covid, e ajuda, de certa forma, a mostrar o índice de isolamento social. Essa ferramenta tem mostrado que Rondônia está hoje com quase 50% de isolamento social, né? Um indicador em relação a várias outros estados do Brasil, ainda muito baixo, né? Considerando que tem estados como Santa Catarina e Rio Grande do Sul que estão com 46,2%. Então, esse final de semana mesmo, Porto Velho, que está em lockdown nesse exato momento, atingiu 50%. Só que hoje, segunda-feira, início de semana, como retoma as atividades, esse índice baixa para
40% em média. E aí a gente pensa a questão da quarentena, o que tem a ver com pandemia com empatia? Você tem se colocado no lugar do outro? Foi uma questão que a gente observa, que é como o Mário Sérgio Cortella, um filósofo, todo mundo sabe como ele tem se colocado, ele fala da questão da consciência invertida, que seria o quê? Ter essa questão de que é preciso o distanciamento, até reverbera, diz que faz, até publica nas mídias sociais, mas, de fato, ele não acontece. E é isso que é uma consciência, quase uma negação da pandemia. Por quê? Porque a máscara é o símbolo, né, talvez o símbolo mais evidente de que existe um risco, existe uma questão da morte iminente, né, que está vinculada ou não, porque a gente sabe que os dados mostram essa preocupação e mostram essa realidade. Então, dessa questão da falta de empatia, não se preocupar com o outro, que também me chama a atenção, né? E aí, um autor muito interessante também, o David Harvey, ele fala que nós estamos vivendo uma pandemia, não só pandemia sanitária, né, mas uma pandemia de classe, de gênero e de raça, porque nós não estamos no mesmo barco, né? Nós vemos a todo dia o que é colocado. Existe, sim, uma diferença disso. Inclusive, a Covid tem afetado mais classes pobres, trabalhadoras e principalmente negros, né, em comunidades mais que existe um índice de desigualdade bastante acentuado. E aí, assim, a questão do Covid em populações invisíveis, o que traz o resgate da minha dissertação, que eu transformei num livro chamado Mulheres no Garimpo, que eu penso que alguma das singularidades regionais aqui nossa, da Amazônia, é exatamente porque, assim, nós temos pessoas que sequer são enxergadas pelo poder público, seja porque elas estão em trabalhos que não têm visibilidade, seja porque estão morando e vivendo e trabalhando em regiões de difícil acesso, seja porque sejam locais também de exploração de madeira, de ouro, enfim. São singularidades regionais. Sem falar da questão da dificuldade do acesso. A gente sabe que tem comunidades no Baixo Madeira, ou seja, comunidades ribeirinhas, que estão isoladas, né? Não só pela questão geográfica, mas pelas distâncias, pela falta de transporte adequado, porque muitas das formas de chegar a essas comunidades basicamente por transporte fluvial. E aí, essa questão de pessoas conectadas e não conectadas, o que eu chamo que faz a grande diferença, porque, na verdade, elas continuam trabalhando, continuam não se percebendo, ou não se enxergando como estão em vulnerabilidade adicional, porque elas não têm o meio de comunicação em tempo real e, portanto, não tem como saber, né, ter essas comunicações efetivamente em tempo real sobre a pandemia, como é que está a situação, como é que se previne, como é que está, se aonde ela mora e trabalha já está tendo caso, enfim. Alguma das particularidades que me chamou. Sem falar da própria questão das dificuldades, da incoerência nas decisões governamentais, seja no nível federal, estadual, municipal. A gente vê muito conflito, né, interesses políticos por trás disso, né, que dificultam, porque as pessoas ficam muito em dúvida. Então, elas se questionam muito, queiram ou não, são pessoas que estão em cargos públicos, portanto, são formadores de opiniões e, portanto, com certeza, elas impactam no comportamento final da população em relação ao distanciamento social. Por fim, o que a gente vem produzindo na formação, na academia? Eu sou coordenadora de um projeto de extensão na área de saúde sexual e reprodutiva. Até então, a gente fazia rodas de conversas presenciais, mas agora, como todo mundo tem que se reinventar, a gente agora está nas mídias sociais, fazendo lives. É um jeito diferente de fazer,
mas também oportuniza que a gente lance mão de ferramentas que chegam com muito mais força e muito mais amplificação para outras pessoas, né? E, por fim, a gente já vê algumas coisas interessantes, como, por exemplo, aplicativos que estão compartilhando, como esse, Vidas em Quarentena. É bem interessante, porque oportuniza as pessoas se aproximarem, apesar desse distanciamento, né? E é isso, um pouquinho do que eu tenho visto por aqui, vou agradecer vocês mais uma vez, e vamos, enfim, ao papo, né, que é o que interessa, né, gente? Ok? Professora, muito obrigada, foi ótima a sua apresentação. Foi até a primeira vez que a gente conta também com uma apresentação tão detalhada, assim, foi muito bom para a gente enxergar os dados, né? Eu venho de uma cidade, eu sou do Rio de Janeiro, eu venho de uma cidade onde a gente passa por surto, né, de doença constantemente, principalmente com mosquito. Então, eu já tive dengue, eu já tive zika, eu já tive chikungunya, e eu não sabia que a dengue é 5% de letalidade. Eu não sabia, ela é mais letal do que, não, ela é quase a mesma coisa, né, eu fiquei até com medo, e parece que quando você vai tendo mais chance, pior ela vai ficando, né? Lá no Rio falava um negócio desse. Eu já tive dengue umas 2 vezes, eu acho. Então, eu não sabia, então foram dados que me deixaram bastante impactada. Agora, eu não vou fazer pergunta, não, eu vou abrir para a professora Kátia para falar. Kátia, com você. Obrigada, professora Giane. Eu acredito que no outro dia estava mais ou menos na metade dessa apresentação, né, quando caiu. Agora tivemos a oportunidade de ver ela inteira, né? Eu fiquei assim, né? Eu fico muito intrigada, né? Porque eu gostei muito daquele trabalho que a senhora realizou com a publicação do livro, né? E aí a minha dúvida, ela vai nessa direção. O poder público aí em Porto Velho, né? Tem feito alguma ação com relação a essas populações invisibilizadas aí em Porto Velho? E aí a gente pode inserir, né, as mulheres no garimpo ou outras categorias também. Uhum. Então, a gente vê alguns movimentos, professora Kátia, em relação aos venezuelanos, né, que a gente sabe tem um grupo de venezuelanos que, desde outubro, novembro de 2019, chegou à cidade e foi ficando. A gente conseguia ver eles muito nos sinais, nos semáforos da cidade, inclusive em fevereiro, março, no início mesmo do isolamento, assim, eles ainda eram bem presentes, e a secretaria, a gente tem visto movimentos da prefeitura em tentar colocar essas pessoas num local. Eles acabaram tendo que alugar uma casa, né, de abrigo para receber as pessoas. E o que me chamava mais atenção em relação especificamente aos imigrantes venezuelanos é o tanto de mães com bebês de colo. E a gente ainda vê muito isso no semáforo, né? E, assim, as tentativas de colocar essas pessoas, a gente vê que não deu certo, até porque a gente sabe que é uma questão muito mais que tenha ações de médio e longo prazo, não se faz as pessoas ficarem confinadas simplesmente por confinar, né? Essas não são medidas efetivas, a gente sabe que não. E uma precariedade muito grande dessa questão da Seguridade Social, ou seja, de ter programas, né, de renda, de geração de emprego, não se observa isso. Até porque a gente vê o retorno dessas senhoras, dessas mães, volta e meia, elas mantêm uma constância no semáforo, ainda que tenha diminuído, né? Temos observado também não só mães com crianças de colo, mas também adultos, adolescentes, que ainda continuam no semáforo. Ou seja, de certa forma, eles estão visíveis aos nossos olhos, porque todo dia eu particularmente que saio para fazer compras, né, na minha casa, mas a gente percebe que em relação a eles,
ainda não se tem realmente uma política definida para isso. É lamentável. Em relação à comunidade ribeirinha, até a gente tem dados também, né? Eu não trouxe aqui naquela apresentação, mas todos os dias é colocado essa situação. Existe, sim, vários casos, né? Acho que passa mais de 200 casos diagnosticados de Covid nas populações ribeirinhas, nos distritos do Jaci-Paraná, de Calama, Nazaré, né? E inclusive de mortes, em torno de uns 5 mortes já efetivamente comprovada dessas pessoas da zona rural, que são pessoas que também estão numa situação de invisibilidade, porque todas as outras ações de saúde, vou dizer para vocês, por exemplo, todas as cirurgias eletivas, então, já não estava bem, né? O SUS ele não consegue dar conta dessa demanda, e com essa pandemia, todas as ações de saúde, digamos, de prevenção, de diagnóstico, porque as outras doenças continuam acontecendo, né? Elas estão paradas, estão estagnadas. A gente está vendo a questão séria, o drama da falta de anestésico para entubar pacientes graves. Rondônia não foge à regra. Isso é muito preocupante, porque até as cirurgias de urgência e emergência do pronto-socorro também estão comprometidas, né? Então, nós estamos nessa situação. Em relação especificamente à população ribeirinha, e aí falando especificamente das mulheres que trabalham no garimpo, por exemplo, eu tive essa preocupação, sim, eu já fui 2 vezes, eu até comentei com os meninos, eu fui 2 vezes em março e outra em abril, estive com 2 das mulheres que eu entrevistei, que fazem parte do livro, né, que eu publiquei, e assim como essas populações que eu acabei de falar, da população ribeirinha, elas também não têm a devida noção e o cuidado em se proteger. Então, eu encontrei uma que está trabalhando na beira do rio, ela tinha uma balsinha, né, que é um dos equipamentos que é utilizado para a extração de ouro no Rio Madeira, mas ela perdeu o equipamento, ela não conseguiu fazer manutenção e ela transformou o equipamento dela num flutuante. Então, ela meio que intermedia a chegada de pescadores da cidade, pessoas que se deslocam de Porto Velho, olha só, pessoas que se deslocam de Porto Velho, onde está concentrado o maior número de casos, que finais de semana vão, né, passam por esse flutuante dela e vão a diversos locais a pescar. Uma pesca turística, mas que isso implica num risco, né, porque está tendo um contato muito próximo. E eu encontrei essa pessoa sem máscara, né? Quando questionei, ela falou, não, professora, mas eu uso. Mas a gente percebe que existe ainda uma percepção muito fragilizada do risco de pegar a Covid. Isso que eu percebi. E, assim, a fragilidade das condições de trabalho, né? Ela vive sozinha, é uma região que fica na BR, tem a questão também do trânsito de pessoas, porque, queira ou não, a BR-361 aqui, no sentido Acre, é uma BR, é um corredor de tráfico de droga, a gente sabe, então aumenta mais ainda a questão da vulnerabilidade social dessas mulheres. É muito impactante. Eu fiquei com muita vontade de ler seu livro. Vou providenciar aqui para as leituras da quarentena, que para mim tudo que diz respeito aqui à localidade, para mim tem sido novidade. Tá aí com a Kátia? Ai, que bom! Será uma honra, viu? Será uma honra. O meu, inclusive... Mostra! Então, o meu é um pouquinho antes de a gente entrar no isolamento social, né? Tem uma acadêmica aqui do grupo de pesquisa, Kátia também é o nome dela, e ela quis ler e eu acabei emprestando. Eu tô sem ele aqui porque eu emprestei, mas é muito bom e recomendo, Daniela. Ele é ótimo para a gente entender um pouco mais essa realidade aí de Porto Velho, né?
E aquela vez lá em Rolim de Moura, o pessoal gostou muito, os acadêmicos ficaram bastante entusiasmados com a pesquisa. E aqui ela teve interesse, né, acadêmica, porque os pais, acho que o pai dela trabalhou já no garimpo aí em Porto Velho, né? Então ela está naquela fase de desenvolver projeto de pesquisa, e aí eu indiquei o livro, e como eu estava com ele aqui, né, eu acabei emprestando a ela. Então eu estou sem ele aqui por conta disso. O livro, assim, eu acho que eu costumo dizer, quem pesquisa e não consegue publicar, eu acho que fica com a dívida social, porque eu comentei com os meninos, eu aprendi tanto, eu já respeitava muito o trabalho delas, mas eu aprendi a respeitar tanto o modo de vida delas, porque só quem viveu lá 3 meses seguido em cima da draga com elas é que sabe o quanto aquilo é um mundo difícil. A pessoa não tem ideia realmente, e assim, eu me sinto nessa dívida social constantemente, sempre que eu tenho oportunidade, e fico muito gratificada de vocês me darem essa oportunidade de fazer com que esses jovens, né, resgatem a história de vida até das suas famílias. Eu conversando aqui com os meninos na oportunidade passada, eles falaram, professora, a minha avó, a minha tia, ou seja, eu falo do livro, falo sobre essas mulheres, alguém aqui da nossa região tem algum familiar que já trabalhou no garimpo ou que trabalha. É muito, muito interessante, né? Então, de certa forma, é um resgate também da história de cada família dessa, né? É muito bom. Já está aqui na minha lista. Vou abrir para os meninos. Não vou colocar. Qual dos dois quer falar primeiro? Quem? Idris? Idris vai falar primeiro? Idris, vou abrir uma pergunta para ele. Na próxima rodada eu começo com você, José Antônio. Vou começar, então. Eu queria a professora compartilhasse com a gente de novo, que da última vez não deu certo, né? Então eu vou repetir a pergunta. Eu havia falado que nós somos seres sociais pela própria natureza, né? E nessa pandemia, né? A gente não tem... Idris, só um minutinho, por favor, vou ter que te interromper. Eu não sei se você está falando bem perto do seu microfone, se sou só eu que estou com problema. Vocês estão escutando algum ruído? Ou se sou só eu? Então, você procura falar bem perto do microfone para poder melhorar, que a gente não estava conseguindo ouvir. Agora melhorou. Aí, agora melhorou. Então, acabei me perdendo aqui, né? Eu ia perguntar sobre a questão psicológica, né, para a professora, uma pergunta bem pessoal, né, que, como eu havia falado, nós somos seres sociais pela própria natureza, né, e a gente preza muito a interação social. Professora, como a senhora tem se sentido em relação a isso? Pode contar um pouco para a gente, por favor? Professora, liga o microfone, por favor. De novo, né, gente? Então, também foi assim, olha, a gente vai aprendendo a mexer nesses trem, viu? Olha, não tem jeito, e eu não tenho nenhum prurido de admitir. Enfim, vamos lá. Eu acho que, como todo mundo, a primeira impressão que a gente teve nas primeiras semanas é de que a gente estava meio desnorteado, né? Assim, meio sem chão. E agora, né? Mas com o tempo a gente vai percebendo que a gente precisa tornar uma rotina possível dentro do que nos é oferecido, ou seja, dentro da quarentena, dentro do distanciamento, como que a gente faz? Afinal de contas, Idris, quando você fala assim, nós somos um ser social, claro, com certeza isso impacta na vida de todo mundo, principalmente de quem tem familiares que você, no dia a dia, você tirava final de semana, né, principalmente os momentos mais preciosos, que é a hora do descanso, de repor as energias, com os familiares. E o que eu mais senti foi isso, foi a ausência abrupta, né, ou seja, a interrupção da relação social
e, assim, de forma abrupta com a minha família, especialmente os meus filhos, que moram aqui em Porto Velho, e os meus netos, né, que agora eu tenho 2. E um acabou de nascer no meio da pandemia, gente, oh, meu Deus, enfim, eu tenho um de 2 anos e um que acabou de nascer, que está com 12 dias. Então, assim, foi uma experiência muito difícil, esquisita, em que eu ainda estou tentando me acostumar, né, com isso. Já retomei muito da vida acadêmica, ou seja, da vida de professora. Confesso que eu estou trabalhando mais ainda, não sei as professoras Daniela e Kátia, e vocês também, mas, assim, em termos pessoais, isso me afetou bastante, a questão da restrição. Em termos profissionais, eu senti também, porque é muito diferente. Os métodos, né, e a maneira da gente agora continuar o trabalho docente é muito, muito diferente. E requer muita concentração, requer planejamento, requer você administrar o seu tempo, né, de vida pessoal, que, queira ou não, continua aqui na esfera da casa. Você tem que continuar como mãe, como mulher, como docente, como avó. Você tem que concatenar todas essas funções sociais que são importantes. E aí você para refletir o que de fato é importante. O que fica? Primeiro, cuidar de si. Eu acho que é quase como uma missão, digamos, imediata. É uma missão especial, porque você cuidar de si para cuidar dos outros. É igual aquela questão quando diz assim, você está no avião, diz, primeiro coloque a máscara em você para poder ajudar os outros, né? Então, é bem isso. Primeiro é aquela sensação de que você precisa se apropriar da sua autoestima, né? Da sua saúde, para continuar tocando os projetos pessoais e profissionais, né? Então, a sensação é estranheza, é um estranhamento, que aos poucos você vai se acostumando, porque você descobre que você tem que continuar, não só a questão do compromisso, né, com a sua família, mas compromisso também enquanto docente, mas principalmente rever os seus conceitos, o que é prioridade, o que é fundamental para a sua vida. E aí eu me descubro que eu me devo muito da questão da espiritualidade. Eu vou confessar para vocês, assim, a gente vem de uma formação, e aí você resgata, inclusive, como você foi criado, né? Como é que foi sua criação em família? Você se volta muito para quando você, da sua infância, você se vê perguntando para a sua mãe, como é que eu era assim? Como é que eu agia? Como é que eu era quando criança? Parece uma volta no tempo, no túnel do tempo. Forçado, mas é uma volta ao tempo. Eu acho que esse é um aspecto, talvez, interessante da pandemia. Eu acho que faz todos nós voltar um pouquinho atrás e dizer o que é fundamental. E aí, assim, é claro que até chamei a atenção de vocês, todos nós temos que ter metas. Uma das partes fundamentais é essa saúde mental que a gente tem que assumir, e não tem como delegar para outras pessoas, e a gente tem que assumir isso. E isso está incluído o quê? A questão da alimentação, que até comentei com vocês, eu sei que na pandemia a gente acaba comendo mais, né? Porque a gente se intoca mais, mas a gente, por outro lado, tem a oportunidade de voltar a resgatar, por exemplo, a comida caseira, não é? Que é muito mais saudável, e aí você se volta a pensar também, tem mais tempo para fazer exercícios, tá? Eu tenho restrição, mas vou então fazer o esforço de fazer exercícios em casa. Eu, particularmente, tenho feito caminhadas, porque eu moro num condomínio e me permite. Mas entendo, até foi um de vocês colocando, professora, realmente eu engordei, ganhei mais uns quilinhos. Mas é hora da gente rever isso, gente. A questão de voltar às origens da comida caseira, que é saudável, de hábitos saudáveis, enquanto temos tempo, né? Como temos tempo de restrição, porque, queira ou não, a gente está sempre ocupado com tarefas também do trabalho.
Mas é isso, eu não sei se eu te respondi, até sugeri, dizem que conselho fosse bom a gente não dava, mas é sempre bom dar quando se trata de pensar que a gente já tem uns aninhos a mais que vocês jovens, mas a questão de rever, o que é fundamental para você, né? É isso. É um tempo de redescobrimento, né, de nós mesmos, assim, digamos. Com certeza, com certeza. Obrigado, E de quem é mais velho pode dizer também que esses quilinhos que vocês ganharam agora, vocês vão perder de forma muito mais rápida que nós. Porque quando é mais jovem, perde mais rápido. Exatamente, é verdade. A preocupação, quando mais velho fica, a preocupação é maior. Então, a primeira coisa que eu tentei controlar na pandemia foi a boca, porque senão o meu caso ia ser pior ainda. Mas eu vou passar a palavra para o José Antônio, mas eu só queria, tem várias coisas que eu fico muito né, a sua fala, né, toca em vários pontos e do que a gente sente, né, no início da pandemia, quando veio o isolamento social, vamos fazer lockdown, né, precisa, claro que eu entendi de cara o que era preciso para poder baixar a curva e tudo mais, e achei assim, para mim vai ser tranquilo, porque né, eu moro em Porto Velho sozinha, minha família toda está no Rio, meus pais todos, minha família toda, meus amigos. Aqui em Porto Velho eu não saio, então ficar aqui em casa vai ser tranquilo. Essa eu vou tirar de letra. E não é verdade. Então, assim, o tempo vai passando e você vai começando a estranhar, né? Eu não tenho. Acabou o lockdown, eu não tenho para onde ir, né? Não tenho nem. Não tem como sair e ver alguém de imediato, mas o tempo que a gente está, né? E esse vai, não vai, fica, não fica, e mesmo longe de todo mundo, a agonia, ela vem, né, de toda forma. Mas eu queria passar a palavra para o José Antônio. José Antônio, é contigo mesmo. Oi. Então, minha pergunta é mais assim, da que eu já tinha perguntado anteriormente, né, no vídeo anterior, que é na questão, tipo, da educação, porque, tipo assim, a gente nunca tem aquele convívio de aprender sobre as coisas e tudo mais, sobre se tratar, sobre a saúde e tudo mais, né? Porque como a gente vê lá para fora, na China, no Japão e tudo mais, toda vez que eles ficam doentes, eles usam máscara e tudo mais para não contaminar outra pessoa, né? E a gente vê que aqui a gente nunca teve essa cultura, esse ensinamento, né? Aí agora, quando veio a pandemia, todo mundo começou a usar máscara, aí tem gente que estranha, coloca a máscara assim, para ficar aparecendo só o nariz, e fica com isso, entendeu? E a pessoa acaba, querendo ou não, não usando a proteção de forma correta, né? Aí como que a senhora vê, assim, isso? Então, José Antônio, você destaca uma questão que nós da área de saúde temos muita dificuldade em fazer com que as pessoas tenham comportamentos de prevenção. E aí você me lembra a questão da máscara, usar no queixo, e a gente sempre faz um exemplo de como a percepção da maioria da população é equivocada. É comum vocês verem, por exemplo, um motoqueiro usando o capacete onde? No cotovelo, né? Então, é similar, é impressionante, é bem peculiar esse comportamento. Agora, o que explica? Algumas teorias voltadas para essa questão do comportamento, e aí, assim, a gente sabe que a maioria das doenças, elas são de comportamento, elas estão imbricadas com o estilo de vida. Algumas a gente sabe que até 5% das doenças, né, vem da questão genética, por exemplo, como câncer, mas muito mais diz de você e das doenças, dos problemas de saúde que você vai ter em relação ao seu comportamento, que é o estilo de vida, as atitudes, né, frente à percepção que você tem de risco, né? E se adota muito eu usei, inclusive, muito no meu trabalho sobre as mulheres no garimpo,
que é essa questão de vulnerabilidade individual e social. A vulnerabilidade social, que está ligada à questão da concepção, né, dos mitos, das questões, das representações sociais que as pessoas têm de alguma coisa em particular, mas também muito do nível socioeconômico, com certeza. Vocês têm visto vários estudos, quando você analisa o perfil de morbidade das pessoas, está muito vinculado, principalmente, à questão do nível social, porque é claro que o nível social está também a questão da escolaridade. E o nível de escolaridade também afeta a compreensão, né, dessas pessoas em relação a como ela adquire uma doença, um problema de saúde. Agora, em relação à COVID, eu assimilo ela muito, eu faço comparações muito com o HIV. Pelo fato do HIV, a COVID são micro-organismos invisíveis e, portanto, ele não deixa, por exemplo, uma ferida, uma coisa que dói, né, a princípio, não, né, as pessoas ignoram. Literalmente, é como se elas passassem por um processo de negação, né, no subconsciente, e fazem elas ter as atitudes, né, completamente distintas do que elas talvez até propalem, né, reverberem nas mídias sociais, porque muitas pessoas no clique só manda, e nem se dá conta, não faz uma reflexão realmente de que vulnerabilidade, que ela faz parte, sim, dessa vulnerabilidade. Isso é a vulnerabilidade que Jonathan Mann, um dos autores que trabalha muito com a questão da prevenção de pandemias, e aí ele trabalhou muito bem esse conceito na pandemia da AIDS, fala essa vulnerabilidade social que as pessoas, né, que está atrelada não só ao perfil socioeconômico dela, mas principalmente a visão, a percepção que elas têm dessa noção de risco, né? E é claro que também aí a questão da vulnerabilidade programática que ele fala é exatamente a falta de acesso a serviços essenciais como educação, saúde, segurança. Em particular, se tratando da pandemia da Covid, a gente sabe da deficiência que está sendo, por exemplo, ações de prevenção a nível governamental. Qual é a campanha que vocês têm visto, gente, da mídia, do governo federal, da prevenção? Nenhuma. Então, isso é muito grave. É muito grave, principalmente que, além de não ter campanhas, né, de massificação sobre como se prevenir, por exemplo, o porquê, explicar o porquê do distanciamento, né? Isso faz toda a diferença para a população ter acesso e compreender. Mas, principalmente, pelo discurso controverso, né, dos gestores, principalmente a nível nacional. E aí isso entra no conflito, porque aí as pessoas, se alguém que está lá em cima, né, que manda em tudo, está dizendo que eu não preciso usar máscara, e inclusive ele não usa máscara, essa pessoa vai achar que isso é o correto. Infelizmente, nós temos essa clareza, né? E olha que nós temos dificuldade, como a professora a Daniela Paiva colocou, nós que, teoricamente, né, temos todos os instrumentos do conhecimento em relação a essa doença. Mas, muitas vezes, até a gente mesmo se questiona, será que, né, a gente fica em dúvida? Principalmente porque os estudos que mostram, com evidências claras, ainda deixam a gente com um grande ponto de interrogação. Afinal de contas, se eu me contaminar, eu fico me perguntando, vou usar cloroquina, por exemplo? É uma grande questão, porque a gente tem um sentimento de autossalvação, de autossobrevivência. E eu tenho visto muitos profissionais que, mesmo que são da área, que sabem que as evidências estão mostrando que ela não tem eficácia na fase inflamatória, ou seja, numa fase mais para frente da doença, elas dizem que se pegar, vão usar. Mesmo sabendo, veja só, da ineficiência da droga. Então, assim, é o que, volta a dizer, o que o Cortella fala, parece que uma consciência invertida, que apesar de saber do perigo, mas ela literalmente ignora. Então, eu observo esse sentimento.
É quase o efeito placebo, né? Exatamente, exatamente. Tá? Eu tinha respondido, não sei se eu consegui. Eu vou aproveitar que é a minha vez de fazer uma pergunta, e aproveitando o seu gancho, professora, é que a senhora tocou num ponto que é muito importante, né? Que a gente percebe assim que grande parte da população, quem é que está morrendo, né? Que é uma população que tem cor, que é a população pobre e tudo mais, e que tem menos acesso. Tudo bem, teria menos acesso às informações e tudo mais, mas eu fico me perguntando assim também como que será que isso responde à questão suficientemente? Por exemplo, a gente tem visto algumas situações em que parte de uma parcela da população que tem acesso aos recursos, que tem esclarecimento, que tem dinheiro, vou falar de forma bem clara, né? Tem feito com que pessoas que não têm, que precisam de certos trabalhos, se exponham à doença. Um grande exemplo disso, que eu acho que é emblemático e que causou uma comoção tremenda a todos nós, é o episódio da morte do menino Miguel. Né? O menino morreu, a mãe era uma empregada doméstica que devia estar em casa, mas ela teve que trabalhar por falta de informação, né? A patroa não tinha essa falta de informação, não tinha, né? Então, quantos profissionais ela mobilizou ali? Ela estava fazendo a unha, a manicure. Então, assim, será que é só a falta de informação ou às vezes é a necessidade do dinheiro mesmo que faz com que essas pessoas sejam obrigadas a se expor? A gente vê por aí em várias cidades, né? Comerciantes fazendo com que os funcionários, eu acho que se ajoelhassem para poder pedir para que as lojas abrissem. Pessoas em situações que não tem como escolher. Hoje eu vejo, né? Eu me sinto uma grande. Eu não gosto muito de falar que sou privilegiada, porque, na verdade, eu estou tendo o direito de me preservar. Eu queria que todo mundo tivesse o direito de se preservar, mas nem todo mundo, eu não tenho privilégio. Privilégio seria se eu tivesse, né, tipo, numa ilha, numa casa, sei lá, né, com um barco, né, com o meu pai, a minha mãe, com todos juntos, curtindo, né, com esse isolamento de uma forma privilegiada que eu não estou. Eu estou longe da minha família, eu estou fazendo meus serviços domésticos, eu estou cozinhando, eu estou cuidando dos meus bichos, estou tocando as minhas atividades de trabalho, mas eu estou tendo o direito que a universidade me dá de me preservar. Mas a mãe do Miguel, por exemplo, ela não teve esse direito. Então, ela poderia saber que ela estava se expondo, ela poderia saber, né, mas ela faz isso, ela não cria o filho, ela não ganha, não recebe o dinheiro. Então, eu acho que a questão do acesso à informação, ela realmente acontece, mas acontece também de uma parte da população pobre saber que não pode, mas precisar ir. E outra coisa outra coisa é como que a gente vê, né? Eu acompanho muito o Rio, porque minha família está lá, meus pais estão lá, minha mãe é grupo de risco altíssimo, ela fez uma cirurgia cardíaca há 1 ano exatamente, então então não pode sair. O meu irmão, que tem sido, né, o grande a grande fortaleza, né? Mas eu também fico preocupada com ele, porque ele tem 30 e poucos anos e é uma parcela que também contamina, ele tem bronquite, mas é ele quem faz as coisas. Então, o que eu vejo no Rio? E o episódio que tomou conta do Fantástico esse domingo, né? É um sujeito ali na Barra, uma população com dinheiro, com recurso, com esclarecimento, né? Afrontando a própria vigilância pública, né? E colocando quem você é. Eu não sou cidadão, não, eu sou um engenheiro civil. Então, esses grupos que estão furando a quarentena, que estão indo para a rua, né, e impedindo que a gente faça o que a senhora está falando aqui, que é todo tempo, que é bem importante, também é um grupo que tem acesso. A questão não é por falta de informação, né? Não é por falta de informação. Ao mesmo tempo que, né, tem o grupo que realmente não tem acesso e que às vezes até quer, mas não tem como. A gente tem uma parcela enorme do auxílio emergencial que não foi paga, né? Então, como que a gente, né? Então,
A minha questão era mais essa, como que a gente pensa também nessa população, né, nesse segmento que tem importância, né, assim, e que não abre mão de seus privilégios, de manter a unha em dia, de manter a casa com uma faxineira, né, a questão vem a pauta, né, do que é serviço básico, né? Então, acho que era isso que eu queria Bom, era mais dividir, né, com a senhora as angústias também. Não, foi bem legal, Daniela, quando você coloca isso, porque, assim, como você disse, a gente, às vezes, se pega dizendo assim, poxa, será que eu estou numa posição de privilegiada? De certa forma, em relação, considerando essas populações, essas pessoas que estão nessa situação, com certeza. Quando a gente vê, por exemplo, a pandemia escancara essa diferença, e por isso que eu coloquei aquela imagem, não estamos no mesmo barco, né? Que a sensação é que parece que, tudo bem, todos nós somos suscetíveis, do ponto de vista, né, da morfologia do vírus em relação a nós, que ainda não tinham tido contato com o vírus. Mas a gente está percebendo e vê isso na realidade, que ela não atinge todo mundo por igual, não é? E é emblemático, por exemplo, a situação desses entregadores de aplicativo. Eles também são pessoas que, além do risco, eles estão vulneráveis do ponto de vista trabalhista. Eles não estão sem nenhuma garantia, nem de vida, nem de nada, eles têm que comprar os seus próprios equipamentos, né? Não vão ter direito à aposentadoria, não vão ter direito a nenhum benefício, por exemplo, se acidentar, não é? Inclusive, eles fizeram um movimento que eu acho que pela primeira vez chamou a atenção, né? Deu visibilidade a essa categoria, que cada vez mais reflete o quê? Por trás disso, o desemprego em massa, né? Muitos dali são pessoas que tinham um emprego fixo, pessoas de nível socioeconômico até razoável, que eu converso bastante com os entregadores quando vêm, eventualmente, na minha casa, porque eu optei pela comida caseira, como eu falei, eu acho que nesses mais de 100 dias, se eu tiver pedido uma vez, foi muito, e aí é que eu me dei conta o quanto eu tenho feito a opção por comida caseira, né? Que assim como você, eu estou nessa situação. Eu tive que dispensar a menina, porque a minha funcionária, ela tem asma, né? E eu tenho minha mãe de 80 anos. Então, assim, e eu me vejo com essas opções, digamos, não opções, mas ainda tenho escolhas, ao contrário de muitos que não têm, né? Então, assim, nós estamos hoje, a sensação, na verdade, pessoas, é de que a gente não está conseguindo enxergar. Eu ando numa fase, assim, talvez muito pessimista do ponto de vista de ver que daqui a pouco mais uma eleição chega, os problemas sociais vão se agravar mais ainda, porque a proposta dessas pessoas que se dizem candidatos e que vão se tornar políticos, sinceramente, é tão nebulosa, não dá nem para... Eu me sinto assim, nessa condição de espectadora, de ver um painel, um horizonte político muito indefinido, mas, ao mesmo tempo, tão indefinido quanto a pandemia. Porque, do ponto de vista médico, gente, não vai surgir vacina. Esse ano não vamos ter vacina. E olhe lá, sim, 2021. De verdade. Para quem é da área de saúde, sabe da complexidade, das etapas que se tem que cumprir, não é bom depositar esperança sobre a vacina. E aí o que nos resta, né, enquanto país em desenvolvimento, é distanciamento, né, o uso da máscara, como lavagem, higienização das mãos, que acho que uma coisa boa da pandemia, se é que é boa, né, é fazer com que a gente volte a esses hábitos de higiene tão comuns, mas tão renegados, né? Mas eu concordo com certeza com tudo que você colocou. Eu tenho participado de algumas ações sociais junto aqui a quem a gente pode ajudar, da forma que a gente pode ajudar, não é?
mas muito me preocupa, com certeza, principalmente para essas populações que não têm escolha, né, de como se proteger, tanto quanto a gente está tendo, né? Isso aí. Você quer falar alguma coisa, José Antônio? José Antônio quer falar. Rapidinho, só uma coisa, um comentário assim, porque minha sogra, né, ela trabalha lá nas lojas, numa loja aí. Aí o salário dela foi cortado, porque ela trabalha de faxineira da loja, né? Aí foi cortado lá e ela não tá recebendo mais o dinheiro, entendeu? Ela tá como contratada, mas ela não tá mais recebendo dinheiro, então ela tá necessitando do auxílio também. E é uma coisa muito injusta, assim, que ocorre com muitas pessoas, né? Não é só com ela, mas é com várias que estão ocorrendo isso. Isso é triste, muito triste. José Antônio, é muito triste. Eu tenho amigas que trabalham como diarista, uma amiga, grande amiga que trabalha como diarista e não está podendo fazer serviço e ela está na parcela que até hoje não conseguiu receber nem a primeira. Então, tem sido muito difícil. Eu vou abrir de novo para a Kátia. Kátia, com você a palavra. Olha, da minha parte, eu só tenho a agradecer à professora Giane, eu acho que foi muito esclarecedora a apresentação e a fala, né? Só mesmo agradecer, e se os meninos tiverem mais alguma colocação, porque da minha parte estou extremamente contemplada, professora Giane, muito obrigada mesmo, tá? Meninos, vocês querem perguntar mais alguma coisa para a professora? Bom, no momento eu só quero agradecer a ela, porque foi de grande compreensão mesmo que a senhora veio aqui, entendeu? E eu estou muito feliz de ter conhecido a senhora. E se eu encontrar a senhora lá no Uni ano que vem, eu poder abraçar a senhora, eu vou estar feliz também. Ai, que bom. Idris. Queria agradecer, né, primeiramente, a nossa prosa, que foi muito interessante, né? A gente pôde ressaltar aqui alguns dados que são super relevantes, né? E foi uma das lives assim, mais legais, né, professora? E de extrema importância, não só para a gente, mas para quem vai assistir também. E muito obrigado, professora. Foi muito bom falar com a senhora, viu? E espero que a gente possa se falar de novo um dia. Tá fechado. Professora, liga o microfone. É legal que quando o aluno é super espontâneo, então fala mesmo, foi a mais legal, eles não têm, foi a mais legal até agora, o aluno é super espontâneo com relação a isso, né? A gente vai crescendo e vai perdendo essa espontaneidade, né? Por outros motivos e tal, mas os alunos, eu acho ótimo que eles falam mesmo, e não sei se é uma pena que às vezes a gente vai perdendo isso, mas professora, eu quero agradecer, mas eu só tinha uma pergunta do que a senhora falou, mas é muito pontual, mais com relação à universidade mesmo, ao curso de enfermagem, porque quando a senhora fez a apresentação inicial, falou, né, de como que os profissionais da enfermagem estão adoecendo, e isso eu tenho visto que é um quadro nacional, né? Lá no Rio, enfim, é um quadro nacional de adoecimento entre os profissionais de saúde, é uma realidade, infelizmente, né, estão mais expostos, mas na Unir, no curso de enfermagem, vocês têm notícia se está tudo bem com ex-alunos que estejam trabalhando, como é que, né, com os egressos, né, vocês têm essa notícia se está tudo bem, ou mesmo não sei, era só uma curiosidade mesmo, né, se de alguma forma as notícias chegam ou por dados concretos, ou então mesmo por ouvir dizer, né, de alunos que passaram pela senhora e que a senhora acabou sabendo que passaram pela experiência da Covid-19, mais nesse sentido mesmo. Bem, Daniela, olha, em relação a isso, infelizmente o departamento ainda não tem uma política em relação, assim, por exemplo, ter um painel de situação dos egressos. O que a gente sabe é que boa parte, a maioria dos nossos alunos, ou seja, ex-alunos, hoje egressos,
eles são bem absorvidos pelo mercado de trabalho, né? Tanto é que são um dos que mais se destacam nos concursos. A maioria dos nossos alunos, em torno de 150 profissionais, ou seja, enfermeiros, eles estão atuando na linha de frente. Em todos os 52 municípios, a gente sabe que tem alunos nossos, né, ex-alunos, inclusive ocupando cargos, né, gerenciais, enfim. Em relação a esses alunos, aí falando dos alunos da graduação, que ainda estão na graduação, a gente tem tido notícias de que tem muito aluno em situação socioeconômica de muita, assim, vulnerabilidade, sim. Tem alunos que não estão tendo dificuldade, se já tinham dificuldade de até ter o vale transporte, dificuldade de alimentar a si mesmo, né? Tanto é que a Proceia, ela teve algumas ações de fazer cestas básicas e distribuir para alguns alunos que estavam em maior situação de vulnerabilidade em relação, assim, à falta de alimento, né? Isso é muito triste a gente observar, constatar, porque indica que a pandemia atacou, assim, agravou a situação de muitos que já não conseguiam se manter no curso, né? Porque os cursos da área de saúde, por exemplo, enfermagem, é um curso integral. Então, nossos alunos, eles têm um perfil socioeconômico de classe média para classe, né, mais inferior, realmente. E aí, assim, são alunos que não têm como se manter, já não tinha como se manter financeiramente, porque passavam o dia na universidade, depende dos pais, muitos moram longe da família, alguns são do interior, e essa é a situação. Então, a gente tem tido essas notícias de alguns, e principalmente mais próxima a nós, né, da área de saúde, e essa tem sido a realidade. Agora, está sendo mantida algumas bolsas por exemplo, vale alimentação, auxílio do vale transporte, alguns programas existentes, né? Particularmente, por exemplo, o meu projeto de coordenação de extensão foi realmente afetado, porque eu tinha alunos da Bolsa Afirmativa, né? Que são alunos que realmente comprovam que precisam de auxílio financeiro. E o que mais me preocupa é isso, é que a gente, apesar de estar mantendo o projeto de extensão via remota, a gente não tem como resgatar esses alunos para manter eles como bolsa. Eu acho que é uma questão que se deveria discutir junto à Proceia, né, especificamente a instância da Proceia, para que o mais urgente possível seja resgatado isso, né, porque, de fato, eles estão atuando, né, de forma diferente, mas estão, né, eu acho que é uma das questões que a universidade está devendo, sim, nesse momento, para os alunos que estão ainda dentro dela, entendeu? Muito obrigada. Mais uma vez eu deixo aqui o meu agradecimento. A minha luz aqui, que eu tenho que comprar aquela luzinha de youtuber para mim. Mas eu agradeço demais a sua disponibilidade, a sua fala, foi ótima. E deixo aberto também, né? Se a senhora quiser falar mais alguma coisa, mas muito obrigada. Vai entrar hoje nas redes sociais. Eu não sei, a senhora tem redes sociais, a Kátia me passa, e aí a senhora pode também divulgar o vídeo, divulgar o canal. E muito obrigada. Legal. Bem, eu queria primeiro perguntar desses jovens se eles tentaram fazer o que haviam prometido, gente. Eles haviam prometido, né? Que iriam atividade física, não foi, Idris? O José Antônio também, né? Tentar viver menos iFood e mais comida caseira, não foi? Se arriscar, se aventurar na cozinha, entendeu? Gente, mas falando sério, né? Vocês sabem que eu também estou num projeto de obesidade, né, de Rondônia, e assim, os indicadores, né, de sobrepeso e obesidade em Rondônia, professores, é muito grave, principalmente entre jovens, né, que, pelo estilo de vida, vivem à base mais de produtos ultraprocessados
Isso é muito perigoso, principalmente considerando que o perfil de mortalidade das pessoas da Covid tem obesidade, né? Então, um bom motivo para vocês refletirem que eu, como havia colocado, tá bom? Então, fica aí, de novo, ó, a promessa de que vocês vão prometer que vão se cuidar, vão tentar, tá bom? Vão tentar, certo? E a minha mensagem final, assim, gostaria de mais uma vez agradecer e dizer que muito bom, que bom que vocês gostaram, né? Que eu me disponho em outros momentos, com certeza, e dizer assim que isso nos assusta, esse momento nos assusta, nos instiga a rever não só conceitos, né, professoras, mas também a crescer com o outro. Esse trabalho, como eu disse, a gente tem usado muito a prática de pensar o trabalho colaborativo. A saúde, ela precisa trazer a contribuição histórica, antropológica. O modelo de atenção à saúde que a gente tem no Brasil é um modelo voltado para a doença, é um modelo biomédico que privilegia a doença, infelizmente. Não é o modelo de vigilância à saúde que a gente espera. E uma dos elos desse modelo é, sim, a questão do acesso igualitário, conforme os princípios do SUS, né? Principalmente a equidade, tratar o outro com diferença. Né? Os princípios são lindos, né, na teoria. O SUS tem mais de 30 anos, então é um adulto jovem, né? Que eu costumo dizer. A gente tem muitas fortalezas, a gente tem muita coisa boa. Eu peço que vocês divulguem, todos nós, gente, como cidadão, a gente usa o SUS, né? E ele, sim, ele é que tem segurado essa barra da pandemia. Só para vocês terem ideia, assim, é muito caro custear um leito de UTI. E nesse momento a gente percebe a importância que o SUS tem para todo cidadão, desde a vacina, desde a fiscalização, que é a partir da vigilância sanitária, que a fiscalização dos comércios, bares, restaurantes acontece. E isso tudo por trás tem SUS. Então, assim, entenda o SUS. Se de verdade o que é o SUS para a gente, né? Porque ele faz e fará toda a diferença nessa pandemia, apesar de tudo que se tem colocado contra ele, principalmente apesar desse modelo, né, neoliberal desse governo. Ele quer destruir o SUS. Todas as evidências, né, demonstram que é um modelo perverso, não é? Que tenta desestruturar. O SUS é uma longa história de renúncias e de sacrifício de muitos que nos antecederam. O nosso patrimônio ancestral, né? Então, meu recado é esse, gente. Defendam o SUS, procurem se apropriar mais do SUS. Vocês utilizam, vocês são beneficiados, seus familiares, enfim, todos nós, ganha a sociedade quando ela reconhece a importância do SUS, principalmente nesse momento. E é assim, estarrecedor a velocidade em que se está desmontando o SUS. Não é à toa que todas as comunidades científicas, principalmente as que estão mais próximas à área de saúde, têm se ajudado para ver se constrói uma política de combate de verdade, porque o que a gente vê não é política de combate, né? É uma panaceia, e isso é muito preocupante. Então, essa é a mensagem que eu deixo: se aproprie e defenda o SUS, porque ele é muito importante para a gente como cidadã. Se a gente para o SUS, a gente não vai a lugar nenhum. O SUS salvou meu pai e minha mãe. A cirurgia cardíaca da minha mãe foi toda feita pelo SUS. Meu pai também. O SUS, eu tenho meus dois... Assim, ninguém lá em casa tem plano de saúde. Todos nós contamos só com o SUS. Eu agradeço e que bom. Achei ótimo terminar com
viva o SUS, né? Que o SUS continue. Achei ótimo, achei a nossa situação é horrível, né? Por todos os motivos que a gente falou, e quem tem aguentado as pontas é o SUS, são os profissionais do SUS, então achei ótimo, fiquei emocionada, de verdade. Só mais uma palavrinha, Daniela, até porque, como eu falei, são esses meninos historiadores que vão estar na história do SUS, gente. Exatamente. A gente precisa de vocês também na história do SUS. Não está sendo suficiente nós, profissionais, contar e defender a história do SUS. Entende? História da ciência e da saúde, tem campo um campo de conhecimento específico sobre isso. Acho que agora é o momento também dos historiadores perceberem, né? Tem muita gente que já estuda, mas em outras, né, a gente abrir mais, né? Os historiadores da ciência e da saúde tomaram a frente nesse momento e disseram que é para todo mundo, vamos embora, vamos junto. Então, achei ótimo. Mensagem ótima para terminar de uma forma que a gente tem que lutar e preservar o que a gente conquistou com unhas e dentes. É isso aí. Unhas e dentes, é verdade. E com poder de cidadania, controle social. A gente tem de defender isso, tá? Cidadão com orgulho, não precisa ser engenheiro civil, não. Obrigada. Eu vou encerrar a gravação, mas aí a gente pode continuar falando para se despedir. Muito obrigada, professora. Obrigada, Kátia. Obrigada, meninos. Ok. Obrigada a vocês.